Não acredite no seu milagre. Não acredite na sua bênção. Não acredite na sua resposta. Não acredite que a situação será mudada. Não acredite. A primeira voz dizia assim para o Jairo. A segunda voz dizia assim, não tenha medo. Acredite. E é o segundo ponto que eu quero conversar com você. Que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz? Que tipo de pessoa conversa com você? Há pessoas que nos colocam lá para cima. E há pessoas que nos colocam lá para baixo. Há pessoas que acreditam sempre. Há pessoas que não acreditam em hipótese alguma. Falei de manhã, comentei, quando na empresa, eu trabalhei 10 anos numa empresa, entrei nessa empresa com 14 anos, saí com 24, pedi a conta e segui minha vida, fui ser faxineiro na igreja. Eu me lembro, tínhamos amigos que eram crentes, e a maior parte dos que trabalhavam naquela empresa não eram crentes. Quando alguém começava a passar pelo processo da conversão, nós que não éramos crentes, nós dizíamos assim, lá, agora está indo na igreja. E tinha uns que falavam, o pastor fez lavagem cerebral nele. O pastor está fazendo lavagem cerebral. Está mudando, tá? Vamos ver até onde vai, quanto vai aguentar. Haviam essas vozes que, de alguma maneira, estavam desestimulando pessoas que estavam tentando algo novo, uma vida nova, algum recomeço, talvez. Haviam essas vozes dentro da empresa, e durante algum período de tempo eu fui uma dessas vozes também. E eu já contei aqui, eu tinha um amigo, infelizmente, ele já faleceu, ele era mais novo que eu, já é falecido. Ele dizia assim, Marcão, minha mãe levanta todo dia 3 da manhã para orar. Quer que eu peça para ela orar para você? E eu dizia, quero. Na verdade, eu não estava muito preocupado que fosse fazer a oração, mas ele perguntava, eu dizia sim. Aí eu falava, quero, logo ele voltava. Quer que eu peça para minha mãe orar para você ser pastor, Marcão? Eu falava, mas eu queria orar, agora já quer orar para você ser pastor. Eu falava, pode falar para ela orar, e deu certo. Você vê que eu estou aqui com você, conversando, testemunhando. Eu era uma voz negativa dentro daquela empresa, no tocante à fé, para muitas pessoas. Eu me lembro quantas vezes eu falei para o Cláudio Cuevas, um amigo que congrega em uma das nossas igrejas, não sei falar em qual. Eu falava para ele assim, Claudião, você é novo, cara. O que você vai fazer na igreja? Você é jovem, vai curtir, pô. Sabadão à noite você está na igreja, domingo você está na igreja. Eu era usado por demônio. Eu era uma voz negativa. Agora, ao mesmo tempo que ali naquele lugar eu era uma voz negativa, tinha outras pessoas, entre eles o Isaac, que já é falecido, que dizia, Marcão, eu vou orar, minha mãe vai orar para você ser crente. É o segundo ponto da nossa conversa, irmão. Que tipo de voz você tem ouvido? Porque às vezes dentro da nossa própria casa tem pessoa que tem uma voz negativa. Às vezes dentro da nossa própria casa nós temos pessoas que falam palavras que nos colocam na lona, no chão. Às vezes nós temos amigos que nos colocam no chão. Amigos que falam e através da fala produzem mal para nós. Então, o segundo ponto é esse. O Jairo, ele teve a oportunidade de ouvir. Que tipo de voz ele ia ouvir? Tinha alguns que vieram dizendo, sua filha morreu. Do outro lado estava Jesus dizendo, não tenha medo, acredite. Sabe? Aí eu tenho que convidar você para pensar. Que tipo de voz você costuma ouvir no dia a dia? Que tipo de voz? Que tipo de pessoa consegue um tempo falar ao seu coração de maneira que a palavra que entra aqui, ela venha parar aqui, dentro do seu coração?
Qual é o tipo de voz que você ouve? O Jairo, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu primeiro alguém dizendo, sua filha morreu, e ele ouviu Jesus dizendo, acredite, não tenha medo. E ele se posicionou para a segunda palavra, ele não teve medo, ele acreditou. Vamos embora, vamos em frente, vamos seguir em direção à minha casa. Sabe, independente de como as situações estejam hoje, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério, no seu coração, na sua mente, independente de como as coisas estejam, não tenha medo, acredite. Nós estamos olhando para um pai exemplar. Primeiro ponto, vai em Jesus buscar a sua resposta. Segundo ponto, ouça, escute o que Jesus tem para te dizer. Terceiro ponto, eu vou finalizar no terceiro ponto. Versículo de número, projeta aí, por favor, Vitor. 39. Eles chegaram até a casa. Projeto 38, fica mais fácil para entender a conversa. 38. Quando chegaram até a casa do Jairo, do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, lamentando em alta voz. Então entrou na casa e lhes disse. Esse é o terceiro ponto. O exemplo de um pai que dá a oportunidade para que Jesus entre na casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí nós estamos olhando um bom exemplo na Bíblia. O Jairo, eu não vou ficar repercutindo com você aqui, mas não custa eu pôr para você pensar no decorrer da semana. A casa do Jairo estava cheia de gente que não acreditava em milagre. Tanto que quando Jesus entra e ele fala, por que esse alvoroço? A menina, ela não está morta. Eles começam a rir, o verso 40 diz, eles começam a rir de Jesus. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que não acreditam no milagre, que ainda zomba da nossa fé. Nós temos que tomar cuidado. Olhando um bom exemplo aqui, o Jairo. A casa do Jairo estava assim, cheia de gente. O que essa turma era, pastor? Amigo, familiar? O que eles eram? Eu não sei, a Bíblia não dá detalhes. Não dá. Nós somente conseguimos entender que a casa estava cheia. Cheia de gente que não ajudava nada. Além de não ajudar ainda, atrapalhava. Aí somos nós que temos que fazer essa ponderação. Opa, pera lá, eu tenho andado cercado de gente que me ajuda, tenho andado cercado de gente que me atrapalha, tenho andado cercado de gente que só coloca eu em roubada, mas eu estou pondo um ponto aqui, ponto. Vou para a próxima linha, que eu falei que eu não ia ficar repercutindo com você essa situação. Expus para você pensar essa situação. Perto de que tipo de gente você vive cercado? Ou por qual tipo de gente você vive cercado? Na casa do Jairo, o que tinha de gente ali que não ia contribuir com nada, Jesus pôs para fora. Mas o ponto para nós pensarmos o Jairo abriu a porta para que Jesus entrasse. Aí, meu irmão, minha irmã, nós temos que pensar. Você tem aberto a porta para que Jesus entre na sua casa? Só vê milagre dentro de casa quem abre a porta para Jesus entrar. Se você é uma pessoa que tem relutado em abrir a porta, eu quero dizer para você na noite de hoje, com a unção de Deus que está sobre a minha vida e a autoridade que Ele me dá para falar com você. Se você está à espera de um milagre, rápido, abra a porta
da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua empresa, dos seus negócios. Abra a porta para que Jesus entre. Abra a porta. Abra a porta. Como que eu abro a porta, pastor? Eu não sei como que eu abro a porta. Alguns pontos são muito básicos, mas às vezes, porque eles são básicos, eles são ignorados. Não sei e não vou pedir para levantar a mão. Mas eu tenho certeza que aqui dentro hoje tem gente que ainda não é batizado nas águas. Batismo nas águas é um ponto importante. Ah, pastor, eu não sou batizado nas águas ainda. Então, domingo que vem nós estaremos prontos aqui para o batismo. Além da bênção geracional, o batismo. É importante. Se você não é batizado, procura seu líder de célula. Se você não está em célula, procura um diácono no final do culto. Deixa o seu nome com o diácono, telefone. Nós vamos entrar em contato com você, vamos sentar, vamos conversar, vamos estudar para que você possa passar pelas águas do batismo. É uma forma. Santa Ceia, não vou perguntar quem participou, quem não participou de Santa Ceia. Abrir a porta é assim, ter esse entendimento, ter esse compromisso. Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Santa Ceia não se perde por nada, de forma alguma. A não ser que a pessoa está trabalhando. Aí é uma outra história, trabalhando desde as 7 da manhã até as 9 da noite, porque do contrário não se perde. Nós temos 3 cultos, 8 da manhã, 10 e meia, 19 horas, não tem jeito. É Bíblia, é palavra, é oração, é envolvimento. Então, abra a porta. Talvez você está ouvindo, o pastor está sempre falando, está sempre conversando. Eu acabei agora de pouco de dizer, nós temos o Ministério de Libras que está aí desenvolvendo, elas estão aprendendo. Talvez você, olha, puxa vida, que legal, eu poderia também aprender, desenvolver, falar. Talvez eu poderia colocar minha vida à disposição, ser um diácono, uma diaconisa. Para ficar em pé, eu não dou conta de ficar em pé, dói minha perna, dói minha coluna, dói não sei o que lá, dói. Talvez se eu fosse para contribuir na intercessão, eu podia ficar sentado intercedendo, enquanto está sendo ministrado dentro do templo, a pessoa está sentada intercedendo, dá para interceder sentado. Às vezes a pessoa tem facilidade para lidar com criança. Eu gostaria de contribuir com as crianças. Já tem o outro que tem alguma facilidade na música. Já tem o outro que tem facilidade. E as facilidades elas vão sendo colocadas à disposição do reino. Isso significa abrir a porta, irmão. Abrir a porta vai longe a conversa. É uma célula. Às vezes, durante a semana, você está na sua casa, você não está fazendo, com todo respeito, pelo amor de Deus, não me interpreta mal na forma de falar, mas às vezes você não está fazendo nada. Às vezes você poderia estar sentado junto com alguém, batendo um papo, conversando, estudando a Bíblia, cantando música junto, desenvolvendo relacionamento com o pessoal na cela, comendo torta de frango. Aleluia. Minha barriga está roncando, não sei a sua, mas eu estou com uma fome. Por isso que eu falo de comida daí, né? Porque eu lembro da comida. Maluco aqui querendo comer alguma coisa. Ele vai para a cela, come salgadinho, come um pão com patê, come pipoca, come salgadinho, é uma chips. Sei lá. Mas participa, se envolve. Abra a porta. Então, primeiro ponto. Vá até Jesus. Porque Jesus pode mudar a situação. Segundo ponto, tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com o tipo de pessoa que fica falando no seu ouvido. Terceiro ponto, abra a porta e deixe Jesus entrar. Vou finalizar, depois eu vou ler um outro texto, mas eu vou finalizar a reflexão aqui, ó. A casa era de quem? De quem? Quem colocou o povo para fora? Eu acho que você já pegou. Se você não pegou, eu vou te ajudar. A casa era de quem? Quem pôs o povo para fora? Isso significa que na casa de Jairo, Jesus tinha liberdade para trabalhar. É aí que muitas vezes o milagre ele é bloqueado.
Porque a gente fala, não, eu estou deixando Jesus entrar na minha vida. Aí Jesus fala assim, assado, cozido ou frito. A pessoa se fecha, se bloqueia, a pessoa trava, a pessoa fica emburrada, perdão da palavra, né? Mas a pessoa fica lá, pera lá. Na casa nós estamos falando do exemplo, um exemplo de pai. Na casa do Jairo, o Jairo não falou assim, ó Jesus, é o seguinte, a casa é minha, o pessoal que está aqui é amigo meu, é familiar meu, é isso, é aquilo outro. Se o senhor puder ajudar com a minha filha, é muito que bem. Se o senhor não puder ajudar com a minha filha, deixa a turma quieta aqui. O Jairo não faz nada disso. O Jairo, ele simplesmente deixa Jesus trabalhar. Todo mundo para fora, vaza, cai fora, sai fora, vaza. Da linha para pipa, a casa fica vazia, entre aspas. Fica o pai, fica a mãe, fica a filha, fica Jesus e os discípulos que acompanhavam Jesus, que acreditavam no milagre. O milagre aconteceu? Sim ou não? Pronto. Então está feito. Se aconteceu o milagre lá, hoje milagre também acontece. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Guarda esses pontos, anota esses pontos, compartilha esses pontos. Vá até Jesus e coloca diante dele a sua necessidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, cuidado com aquilo que você ouve. Procure ouvir a voz de Jesus. Ouvindo a voz de Jesus não tem jeito de dar errado. Terceiro ponto, abra a porta da sua casa, deixe Jesus entrar e fazer o que tem que ser feito. O milagre é só uma questão de horas. Ele vai acontecer. Amém? Recebeu a mensagem, sim ou não? Aí eu quero juntar um outro texto aqui para mostrar nós falamos de uma pessoa da terra, né, o Jairo. Agora nós vamos olhar o grande exemplo como pai. João 3,16. João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ó o amor do Pai por você. Ó amor, o que é o amor de um pai? O amor sacrificial. Ele deu o que ele tinha de melhor, por causa da minha vida, por causa da sua vida. O que ele tinha de melhor? Jesus, o Filho. O primogênito. Primeiro, porque depois viriam outros. Eu e você estamos nessa lista. O primogênito, porque primeiro era Jesus, depois viríamos eu e você. Está sobre a nossa vida essa bênção. O nosso Pai é top dos tops. E Ele tem resposta para te entregar. E fica em pé, pessoal. Chega de conversa. Vamos orar, vamos cantar uma música no encerramento, vamos embora para casa com a palavra da vitória sobre a nossa vida. Amém? Então agora é hora de orar. Eu vou orar por milagre, nós já oramos. Então nem me preocupo de orar novamente por milagres. Eu vou orar para que essa semente que caiu no seu coração, ela germine e ela frutifique. Tá bom? Eu não vi esse papel, você colocou agora aqui? Obrigado. Então feche seus olhos, se você assim quiser, claro, né? Senhor, obrigado pela oportunidade de nós pensarmos juntos nesse grande exemplo. Há outros tantos grandes exemplos, mas nesta ocasião nós temos a felicidade de pensarmos juntos sobre um grande exemplo de pai que foi o Jairo. Um grande exemplo. Aquele pai que, quando viu a situação difícil dentro da casa dele, ele não ficou conformado com a situação. Pelo contrário, ele se levantou e em Jesus ele buscou a mudança da situação. Ele nos ensina a não ficarmos conformados a situações muitas vezes adversas. Ele nos ensina a nos levantarmos e irmos buscar em Jesus a nossa resposta.
Sela essa palavra sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Se tem alegria no coração, bate palma para Jesus. Glória a Deus. Aqueles que estavam conosco até o momento através da transmissão, uma ótima semana. Deus continue abençoando a você.